2h54 e vamos falar agora de petróleo. Estamos em contato com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer falar com você. Bom, nós tivemos ontem a esperada reunião aí dos países produtores de petróleo, chegaram a um acordo para o corte de 10 milhões de barris por dia da produção, é uma tentativa de elevar o preço, já que é uma queda global da demanda muito forte, empresas já estão com problemas seríssimos, já chegou a haver pedido de falência nos Estados Unidos. Como é que o senhor viu essa decisão, sendo que o mercado vinha no embalo positivo da expectativa desse corte de produção e logo que começou a sair a decisão, o mercado voltou a ter um comportamento negativo? A saída ontem da reunião da OPEP foi a única saída que eles possuíam, né? Veja bem, a demanda de óleo, né, durante essa crise do coronavírus e depois daquela desavença entre Rússia e Arábia Saudita, já caiu 35 milhões de barris dia, né? 35 milhões de barris dia significa o consumo dos Estados Unidos mais o da China antes da crise. Então, na realidade, no mercado atual, o corte já foi dado pelo mercado. O que a OPEP+, né, com a Rússia lá, fizeram ontem? Determinaram cortes futuros, né? A partir de maio, eles estão colocando um acordo provisório de cortar 10 milhões de barris por dia, 4 milhões a Arábia Saudita, 2 milhões a Rússia e o restante os países membros da OPEP. E a partir de julho, você começa a cortar 8 milhões de barris por dia e em 2021 você cortaria 6 milhões de barris por dia, né? Na realidade, o que a Arábia Saudita e a Rússia estão fazendo? Estão tentando, especular o preço do petróleo no mercado futuro, né? Porque no presente, quando a gente olha o que está acontecendo, os preços vão continuar caindo. Por quê? Porque o consumo continua drasticamente desabando, os estoques de óleo estão cheios, não tem onde colocar petróleo no mundo, as refinarias estão com carga cada vez menores. Então, se você deixasse atuar livremente a lei da oferta e da demanda nesse momento, você tenderia, num limite hipotético, a ter produção zero, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando essa arma que o petróleo tem, que é a questão geopolítica, para especular em cima do preço e tentar elevar esse preço no mercado futuro. Ontem o preço subiu, mas logo ele caiu por quê? Porque a realidade do mercado, como eu já falei, aponta que estão passando por uma crise diferente, né? Uma crise onde você tem super oferta de óleo, onde os preços estão caindo, mas a demanda está caindo igual ou mais que os preços, né? Isso foi a grande surpresa que os russos sauditas tiveram, né? Quando a Arábia Saudita aumentou a produção, que teve aquela queda de 30% lá atrás, logo em janeiro, todo mundo achava que você ia ter uma reação do consumo. Ninguém podia supor que com petróleo a menos de $30 você tivesse essa queda toda do consumo. Então hoje só tem perdedor. E acho que talvez os principais perdedores são os sauditas e os russos. Os americanos também estão com dificuldade, a questão do shale, né? A Rússia queria que o presidente Trump também anunciasse corte do shale, mas ele, de maneira correta, ele colocou: olha, as empresas de shale americanas são privadas, quem vai dar o corte, aliás, já está dando, é o mercado. Enfim, essa que eu acho que é a história que a gente está vivendo aí no mercado de óleo. Agora, como é que fica a questão política dessa discussão toda? Porque nós tivemos aquela iniciativa da Arábia Saudita de aumentar a oferta no momento de queda de consumo, tinha outros embates, inclusive jogando para interesses domésticos. Hoje tem um alinhamento maior, pelo menos? Eu acho que o alinhamento tem que ter nesse momento, como eu te coloquei. A demanda está caindo drasticamente, apesar dos preços estarem muito baixos. E me parece que aquela estratégia inicial da Rússia e dos sauditas de penalizar e tirar do mercado os produtores de shale e também junto os do biocombustível, não está dando tão certo assim para eles, né? Porque eu acho que eles hoje estão pagando uma conta muito alta, porque a demanda caiu muito mais do que eles imaginavam e com isso também eles não têm para quem vender o óleo, mesmo óleo barato. Eles também têm despesas, a Rússia principalmente relacionadas à pandemia, inclusive Moscou está anunciando que chegou no limite do atendimento médico, né, pelo aumento de casos, então assim como está acontecendo em todo mundo, é importante essa receita do petróleo. Agora, dadas as condições atuais, a tendência seria de petróleo ainda continuar com queda de preço?
Olha só, Denise, como você falou, hoje petróleo abaixo de $30 não é bom para ninguém, porque é um preço que todo mundo está subsidiando o petróleo, né? Então, acho que, volto a repetir, a Rússia e a Arábia Saudita erraram na mão e estão começando a pagar uma conta muito alta. Na minha opinião, você vai ter ainda muita volatilidade de preço nas próximas semanas, né? Porque a economia não vai dar sinal de recuperação na próxima semana nem nos próximos meses. Eu acho que esse acordo de ontem é um acordo provisório, provavelmente ele vai ser cumprido em maio e junho, porque não tem como não cumprir, dada a situação do mercado, mas lá para julho, quando esse acordo entrar na sua segunda parte, redução de 8 milhões de barris por dia, eu tenho a impressão que vai começar a fazer água, porque vai ter muito membro da OPEP que não vai conseguir, né, em função das dificuldades financeiras, manter esse acordo de corte, né? Então a gente vai ter aí um mercado com preço baixo de barril, e esse preço só vai realmente voltar a níveis que remunerem, né, tanto os russos, sauditas, como o próprio shale oil, quando a economia der sinais reais de crescimento. Agora, professor Adriano, nessa conjuntura toda, a gente precisa levar em conta que, de repente, a economia mundial pode ter alguma reação na virada do semestre, né? Se conta com isso, e eu acho que é importante deixar claro que a gente não quer o preço do combustível caro, é uma questão de equilíbrio econômico entre os vários países, não é? Mas tem essa questão da expectativa de alguma retomada. O senhor fala que no segundo semestre, se você conseguir conter a pandemia, né, você teria aí uma demanda muito reprimida hoje, que ela iria para o mercado, né? Aí combustível barato, nessa ocasião, é importante porque ajuda na retomada do crescimento econômico, né? A China, por exemplo, vai ser a grande beneficiada, porque parece que num cenário de retomada, ela vai partir na frente, né? Agora, o que o Brasil poderia fazer, Denise, que a gente tem conversado aí de outras vezes, é colocar uma CID na gasolina nesse momento, né? Você criar um fundo de estabilização, aproveitando que a gasolina está barata, que o petróleo está barato, para quando a economia voltar a crescer, quando o petróleo voltar a crescer, a gente poder usar esse colchão, esse fundo, para que não houvesse crescimento tão grande do combustível na bomba e para o consumidor. Perfeito, conversamos aqui com o Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, boa Páscoa a todos. E fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Vamos continuar com você. Daqui a pouquinho começa o Economia em Foco. Hoje nós vamos falar se há condições para se minimizar de fato a crise econômica, os impactos econômicos da pandemia. Nós vamos ter a participação da Alessandra Ribeiro, que é economista da Tendências Consultoria, Sérgio Vale, que é da MB e Associadas, e Cláudio Fristac, ex-economista do Banco Mundial, diretor da Interb Consultoria Internacional. Então, a Economia em Foco começa daqui a pouquinho. Você muda o canal aí do YouTube para acompanhar a gente, se você não estiver no canal da Jovem Pan, mas vamos começar a transmitir daqui a pouquinho Economia em Foco, no AM, no FM e também no Facebook. Até já. A notícia que você quer saber. A notícia que você